Pois vamos em 28 de maio. Esopo. Quem é Esopo? Quem foi Esopo? Esopo, um escritor grego da antiguidade. Esopo, dizem, é o cara que teria criado o gênero literário da fábula, né? Um negócio muito interessante, importante, por exemplo, que a gente... Seria muito importante que as pessoas retomassem essas literaturas, né? São profundas, mas Esopo atribuem a ele, pelo menos, a famosa fábula do sapo e do escorpião. Não vou contar aqui para vocês que fábula, como é a historinha, mas o fato é que a fábula ela traz como elemento definidor aquela história de que as pessoas não podem fugir da sua própria natureza. Elas são o que são. Por mais que elas se esforcem, que elas gerem condições de aparência e visibilidade para que sejam vistas de outra maneira, num dado momento, normalmente nos momentos cruciais, a natureza da pessoa, o que ela verdadeiramente é, aparece. E eis que o escorpião, antes de morrer, diz ao sapo: desculpe, escorpião, ou sapo, eu não posso fugir à minha natureza. Isso no meio de um rio caudaloso, quando o sapo carrega o escorpião para o outro lado, para outra margem. Por que eu falo isso? Lex Luthor, o agente laranja, o cérebro, Trump, é o que ele de fato é. A família Bozo, eles são o que eles são. E os bolsonaristas, quando falo bolsonarista, não estou falando em quem votou em Bolsonaro. Estou falando daqueles que praticam a filosofia da necropolítica. Eles são o que eles são. E a cada dia os fatos vão mostrando isso. Vejam, o Lex Luthor, o agente laranja, partiu para cima de Harvard e vetou estudantes estrangeiros em Harvard. Harvard, o que fez? Foi ao judiciário. E o judiciário disse: não, não é assim que a vida é. O que faz o Lex Luthor, o agente laranja, tudo bem, perdeu. Ele simplesmente proibiu, ontem, 27 de maio, que qualquer estudante que esteja indo para os Estados Unidos possa fazer a entrevista para receber o visto. E assim foi feito. O secretário de Estado americano assim anunciou ontem. Todas as embaixadas, consulados, etc., estão proibidos de fazerem as entrevistas com estudantes para irem aos Estados Unidos. Portanto, se a justiça tomou uma decisão que eles não gostaram, como é que se faz? Burla-se a decisão. Eles são o que eles são. Vejam o Eduardo Bananinha, agora no Texas. Olha o que um patriota é capaz de fazer com o seu próprio país. No meu entender, isso tem nome, né? É um traidor da pátria. Mas falar mais de Eduardo Bananinha é um negócio, né? E saber que o cara recebeu milhões de votos. Recebeu do povo. O Bananinha, o traidor da pátria. Está lá para quem quiser ver. E quando a justiça brasileira diz um pouquinho a soberania brasileira faz sentido e nós a defenderemos, ele faz o que ele poderia fazer. Ou seja, a cada dia se mostra mais o que ele de fato é, um traidor da pátria. Age como se todos nós fôssemos estúpidos, nécios, imbecis, que não entendêssemos o que está acontecendo. E o pior de tudo, juristas, jornalistas imparciais,
na sua imparcialidade, entre aspas, grandes aspas, se transformam em meio democratas. Quem é meio democrata, democrata não é. Quem defende a democracia pela metade não defende a democracia. E assim o fascismo, a intolerância, viceja. No Senado da República ontem, mais uma vez, de uma forma vil, escrota, Marina Silva foi agredida por gente conhecida de todo mundo, o tal de Marcos Valério. Lembra do tal de Marcos Valério, aquele senador? Aquele da CPI da Covid, as pessoas morrendo, e eles boicotando de tudo que é jeito, ó. A institucionalidade brasileira que tentava atacar a partir do Supremo Tribunal Federal, da sociedade civil, atacar a Covid. Marcos Valério é esse aí. Faz um convite para a ministra do Meio Ambiente ir lá, produz um ataque misógino, racista, escroto, junto com o outro cara, aquele também, da turma Bozo, Plínio não sei das quantas, que disse que queria enforcar a Marina, dentro do Senado da República. Conhecer as fábulas é conhecer as pessoas, é conhecer a humanidade, conhecer a civilização. As fábulas, elas vão produzindo determinadas alegorias que são capazes de mostrar e, portanto, de criar mecanismos de defesa contra certas pragas civilizatórias e que no Brasil estão muito fortes, muito fortes. Por quê? Porque existem nacos de povo, grandes nacos de povo que se sentem representados por esta gente, como o supremacismo americano, como a teologia da dominação. Observem, as coisas elas têm consequências enormes, não dá para achar que não. Ontem, um cara do serviço diplomático russo de novo falou na possibilidade de uma terceira grande guerra. Isso é uma realidade. Em Gaza, os palestinos estão sendo mortos, acreditem, de fome também. Ontem foram baleados palestinos que estavam buscando comida, 47 palestinos. Estão batendo de fome. Mais de 50 mil palestinos já foram mortos. E tudo segue. Quem pratica isso? O povo judeu? Evidente que não. Isso é Netanyahu, isso é um governo, isso é um tipo de gente que tem uma visão sobre o mundo supremacista, racista, que despreza o ser humano como ser humano. E assim caminha a humanidade. E assim caminha a humanidade. Pois então, gente, nós temos que olhar tudo isso. E para encerrar, eu vou repetir mais uma vez. O que unifica essa gente no mundo inteiro, a extrema-direita, é o ataque ao sistema judicial. Porque as democracias só podem sobreviver com uma justiça forte, com uma justiça legitimada, com autoridade. Gostar ou não gostar de decisão judicial é outro papo. Criticá-las é outro papo. Agora, desconstituir o sistema judicial é um passo para o mundo do autoritarismo. Para fechar, cuide de suas redes sociais quem quiser entrar nos Estados Unidos. No país da dita liberdade de expressão, agora as redes sociais estão sendo examinadas pelos paladinos da liberdade. Pensem.